Lição 3: Monitoramento do progresso e ajustes no plano de treinamento. Objetivos da lição. Item: compreender a importância do monitoramento contínuo do progresso no contexto do treinamento para hipertrofia. Item: aprender métodos eficazes para rastrear avanços e identificar a necessidade de ajustes no plano de treinamento. Item: explorar estratégias para adaptar o plano de treinamento com base na resposta individual, maximizando a eficácia do treino e a satisfação do praticante. Importância de estabelecer métricas de progresso. O sucesso de qualquer programa de treinamento, especialmente na busca pela hipertrofia e aumento de força, depende não apenas do esforço e da consistência, mas também de um monitoramento eficaz do progresso. Estabelecer métricas claras e objetivas é fundamental para avaliar a eficácia do treino, ajustar estratégias e manter a motivação. Definindo métricas de progresso. Força. Item: medidas de força: utilizar testes de uma repetição máxima a 1 RM em exercícios-chave, como agachamento, supino e levantamento terra, para quantificar ganhos de força ao longo do tempo. Composição corporal. Item: avaliações físicas e medir regularmente a composição corporal através de bioimpedância, caliper, a medida de dobras cutâneas, ou outras técnicas para acompanhar mudanças na massa muscular e no percentual de gordura. Desempenho geral. Item: capacidade funcional, em registrar melhorias em desempenho em uma variedade de exercícios e modalidades, incluindo resistência muscular, capacidade cardiovascular e flexibilidade. Utilidade das métricas. Item: ajuste de planos, identificar quais aspectos do treinamento estão gerando resultados e quais precisam de ajustes. Item: motivação, em ver progresso tangível, seja em ganhos de força, melhorias na composição corporal ou no desempenho geral, serve como um poderoso motivador. Item: objetividade, em evitar o desânimo com base em percepções subjetivas de progresso, focando em dados concretos. Implementação prática. Para aplicar esses conceitos na prática. Item: agende avaliações regulares, defina um cronograma para realizar avaliações de força e composição corporal, garantindo que você tenha pontos de comparação ao longo do seu treinamento. Item: documentação, mantenha um registro detalhado dessas métricas em um diário de treino ou aplicativo, permitindo análises longitudinais do seu desenvolvimento. Essa fase inicial de estabelecimento de métricas claras é crucial para fundamentar o monitoramento do progresso de forma objetiva e informada, permitindo que ajustes necessários sejam identificados e implementados de forma eficaz. Ferramentas e técnicas para monitoramento efetivo. O monitoramento efetivo do progresso em qualquer programa de treinamento requer o uso de ferramentas e técnicas adequadas. Diários de treino, aplicativos e avaliações físicas são componentes essenciais que oferecem insights valiosos sobre o desenvolvimento e ajudam na tomada de decisões informadas sobre ajustes no plano de treinamento. Diários de treino. Item: funcionalidade, permitem um registro detalhado de cada sessão de treino, incluindo exercícios realizados, cargas usadas, número de séries e repetições, além de quaisquer notas sobre como o praticante se sentiu durante e após o treino. Item: benefícios, facilitam a identificação de padrões, progressos e áreas que necessitam de atenção. São também uma fonte de motivação ao revisar o progresso ao longo do tempo. Aplicativos de treinamento. Item: funcionalidade, muitos aplicativos oferecem funcionalidades avançadas, como planejamento de treinos, lembretes, análises de progresso e até mesmo sugestões de ajustes com base em algoritmos. Item: benefícios, na conveniência de ter todas as informações acessíveis por dispositivos móveis. Além disso, a visualização de progresso através de gráficos e estatísticas pode ser muito motivadora. Há avaliações físicas regulares. Item: funcionalidade, envolve a realização periódica de avaliações de composição corporal, testes de força e outras medidas de desempenho físico para quantificar o progresso. Item: benefícios, oferecem uma visão objetiva do impacto do treinamento na composição corporal e capacidade física, ajudando a ajustar o treino para maximizar os resultados. Implementação prática. Item: escolha as ferramentas adequadas, selecione as ferramentas que melhor se adequam ao seu estilo de vida e preferências. Para alguns, um diário de treino físico é preferível, para outros, um aplicativo pode ser mais conveniente. Item: consistência no uso, independentemente das ferramentas escolhidas, a chave para um monitoramento efetivo é a consistência. Registre informações de forma diligente e realize avaliações físicas de acordo com o cronograma estabelecido. Item: análise e ajuste, use as informações coletadas para analisar o seu progresso.
Esteja aberto a fazer ajustes no seu plano de treino com base nas evidências coletadas, buscando sempre a melhoria contínua. A utilização eficaz dessas ferramentas e técnicas para o monitoramento do progresso é fundamental para garantir que você esteja sempre avançando em direção aos seus objetivos de treinamento, permitindo ajustes informados e oportunos no seu plano de treinamento. Registro detalhado. A prática de manter um registro detalhado de cada sessão de treinamento é uma ferramenta poderosa para qualquer pessoa séria sobre seus objetivos de fitness e saúde. Um diário de treino detalhado não apenas ajuda a garantir a consistência e a progressão, mas também serve como um recurso valioso para a análise de desempenho e planejamento futuro. Benefícios do registro detalhado. Monitoramento de progresso. Item documentação de exercícios e cargas, em registrar exatamente quais exercícios foram realizados, com que cargas, o número de séries e repetições, permite um acompanhamento preciso do volume e intensidade do treino ao longo do tempo. Item identificação de padrões, em revisar registros anteriores pode ajudar a identificar padrões de progresso, estagnação ou regressão, facilitando ajustes oportunos no plano de treino. Análise de desempenho. Item feedback sobre a efetividade do treino, compreender quais estratégias e exercícios estão contribuindo mais significativamente para o progresso. Item detecção de áreas de melhoria, em localizar aspectos do treinamento que podem estar faltando ou precisando de maior foco. Planejamento e ajuste. Item base para ajustes futuros, usar informações históricas para fundamentar decisões sobre como modificar o treino para continuar a promover a hipertrofia e melhorar o desempenho geral. Item objetividade nas mudanças, em evitar alterações baseadas em suposições, concentrando-se em dados concretos. Implementação prática. Item escolha do formato, em decida se prefere um diário de treino físico ou digital. Considere usar aplicativos que facilitam o registro e oferecem análises automatizadas. Item regularidade no registro, torne o registro uma parte não negociável da sua rotina de treino, documentando cada sessão imediatamente após sua conclusão para garantir precisão. Item revisões periódicas, dedique tempo regularmente para revisar seu diário, analisando tendências, progressos e áreas que precisam de atenção. Um diário de treino detalhado é mais do que apenas um registro, é uma ferramenta de empoderamento que coloca dados reais atrás de decisões de treinamento. Usá-lo efetivamente permite um entendimento mais profundo do próprio progresso, facilitando a adaptação e otimização contínua do plano de treinamento para resultados ótimos. Avaliações físicas. Avaliações físicas regulares são uma parte essencial do monitoramento do progresso em qualquer programa de treinamento. Elas fornecem dados objetivos sobre a eficácia do treino, permitindo ajustes baseados na evolução da composição corporal, força e outras medidas de desempenho físico. Importância das avaliações físicas. Monitoramento da composição corporal. Item medidas de composição corporal, utilizar métodos como bioimpedância, caliper ou deixa para medir mudanças na massa magra e no percentual de gordura. Estas medições ajudam a avaliar o sucesso do programa de treinamento em termos de desenvolvimento muscular e redução de gordura. Avaliação de desempenho. Item testes de desempenho, em realizar testes periódicos de força, como um RM em exercícios-chave, capacidade cardiovascular e flexibilidade para avaliar melhorias e identificar áreas que necessitam de mais foco. Quando realizar avaliações. Item frequência ideal, na frequência das avaliações deve ser equilibrada para permitir tempo suficiente para que mudanças significativas ocorram. Para a maioria dos programas, realizar avaliações a cada 4, 6 semanas é um bom intervalo. Item consistência nas condições, procure realizar as avaliações sob as mesmas condições, a mesmo horário do dia, equipamento similar, etc., para garantir a consistência dos dados. Estratégias para utilização dos dados. Item ajuste do plano de treinamento, use os dados das avaliações para fazer ajustes informados no seu plano de treinamento, seja aumentando o foco em áreas específicas, ajustando o volume e intensidade ou modificando a dieta. Item estabelecimento de metas futuras, os resultados das avaliações podem ajudar a estabelecer metas realistas e desafiadoras para as próximas fases do treinamento. Implementação prática. Item registro e análise, mantenha um registro detalhado dos resultados das avaliações físicas. Analise as tendências ao longo do tempo para avaliar o progresso em direção aos seus objetivos. Item feedback para motivação, use os resultados positivos das avaliações como um feedback motivacional. Para áreas que precisam de melhoria, veja isso como uma oportunidade de focar e ajustar seu treinamento.
A realização regular de avaliações físicas é fundamental para qualquer programa de treinamento bem-sucedido, fornecendo os insights necessários para ajustes contínuos e orientados por dados. Esta abordagem assegura que o treinamento permaneça alinhado com os objetivos individuais, promovendo melhorias constantes e sustentáveis no desempenho e na composição corporal. Feedback subjetivo. Embora as medidas quantitativas e objetivas sejam cruciais para o monitoramento do progresso, o feedback subjetivo fornece insights importantes sobre a resposta do corpo ao treinamento, a eficácia da recuperação e o estado geral de saúde e bem-estar do praticante. Importância do feedback subjetivo. Sensações durante e após o treino. Item percepção de esforço. A sensação de esforço durante o treino pode ajudar a ajustar a intensidade das sessões para otimizar os resultados e evitar o overtraining. Item recuperação pós-treino. Sensações de fadiga, dor muscular tardia e recuperação geral são indicativos importantes da eficácia dos períodos de descanso e recuperação. Níveis de energia e qualidade do sono. Item energia diária. Flutuações nos níveis de energia ao longo do dia podem indicar se o corpo está adequadamente recuperado e pronto para o próximo treino. Item sono. A qualidade e a quantidade do sono afetam diretamente a recuperação, a performance no treino e a saúde geral. Monitorar padrões de sono pode revelar áreas de melhoria no regime de recuperação. Utilização do feedback subjetivo. Ajustes baseados em sensações. Item adaptação do volume e intensidade. O feedback subjetivo pode sinalizar a necessidade de ajustar o volume ou a intensidade do treino para melhorar a recuperação e o desempenho. Item modificações na rotina de recuperação. Sensações de fadiga persistente ou sono perturbado podem indicar a necessidade de melhorar estratégias de recuperação, como nutrição pós-treino, hidratação e técnicas de relaxamento. Integração com dados objetivos. Item combinar o feedback subjetivo com dados objetivos de avaliações físicas e registros detalhados oferece uma visão completa do progresso, permitindo ajustes precisos e personalizados no plano de treinamento. Implementação prática. Item diário de sensações. Mantenha um registro de suas sensações, níveis de energia e qualidade do sono junto ao diário de treino. Isso pode ser feito em formato escrito ou através de um aplicativo que permita anotações. Item revisão e reflexão regular. Dedique tempo para revisar regularmente esses registros, refletindo sobre como seu corpo responde ao treino e à recuperação. Item ajustes conscientes. Use essa informação para fazer ajustes conscientes em seu treino e estratégias de recuperação, buscando sempre a otimização do bem-estar e do desempenho. O feedback subjetivo é uma ferramenta valiosa que, quando usado em conjunto com medidas objetivas, pode proporcionar uma compreensão abrangente do progresso, guiando ajustes informados no plano de treinamento para promover saúde, bem-estar e avanço contínuo rumo aos objetivos estabelecidos. Reconhecendo sinais de necessidade de ajustes. Manter o progresso em um programa de treinamento requer uma observação atenta não apenas dos sucessos, mas também dos sinais de alerta que podem indicar a necessidade de revisão e ajuste no plano de treinamento. Sinais indicativos para ajustes. Estagnação do progresso. Item falta de melhorias. Se o aumento da força, melhoria na composição corporal ou avanços no desempenho físico geral estagnarem, é um sinal claro de que o plano atual pode precisar de ajustes. Fadiga excessiva. Item recuperação insuficiente. Sentir-se cronicamente cansado ou sem energia, especialmente se isso impacta o desempenho nos treinos, pode indicar um volume ou intensidade de treino excessivos em relação à capacidade de recuperação. Diminuição da motivação. Item perda de interesse. Uma queda notável na motivação ou no entusiasmo pelo treinamento pode ser um indicativo de que a rotina atual está se tornando monótona ou excessivamente desafiadora. Estratégias de avaliação. Item revisão dos registros. Analisar os diários de treino e as avaliações físicas para identificar tendências de desempenho pode ajudar a localizar exatamente onde os ajustes são necessários. Item escuta ativa do corpo. Prestar atenção ao feedback subjetivo do corpo e a resposta emocional ao treinamento fornece pistas valiosas para a necessidade de mudança. Implementação de ajustes. Item experimentação cuidadosa. Antes de fazer grandes mudanças, experimente ajustes menores, como modificar o volume ou a intensidade, alterar a seleção de exercícios ou integrar mais dias de descanso. Item acompanhamento contínuo. Após implementar ajustes, é essencial monitorar como essas mudanças afetam o progresso e o bem-estar, ajustando conforme necessário para encontrar o equilíbrio ideal. O reconhecimento atento dos sinais de que ajustes são necessários é um componente crítico do sucesso a longo prazo em qualquer plano de treinamento.
A capacidade de adaptar-se e ajustar-se não apenas mantém o treinamento interessante e desafiador, mas também assegura a progressão contínua em direção aos objetivos de fitness e saúde. Estratégias para avaliar e interpretar o feedback. Avaliar e interpretar o feedback corretamente é essencial para fazer ajustes informados no plano de treinamento. Essa iteração discute como processar as informações coletadas através do monitoramento do progresso e do feedback subjetivo, e como usá-las para otimizar o treinamento. Estratégias de avaliação do feedback. Análise de dados objetivos. Item revisão de métricas de progresso. Regularmente, analise as métricas estabelecidas, como pesos levantados, composição corporal e registros de desempenho, para identificar tendências de progresso ou estagnação. Item comparação com metas estabelecidas. Avalie o progresso em relação aos objetivos definidos inicialmente, ajustando as metas conforme necessário para refletir o desempenho real e as aspirações futuras. Reflexão sobre feedback subjetivo. Item consideração das sensações pessoais. Ponderar sobre o feedback subjetivo relacionado a níveis de energia, fadiga, recuperação e motivação para treinar. Essas informações podem indicar se as estratégias atuais de treino e recuperação são adequadas. Item avaliação da satisfação com o treino. A satisfação e o prazer encontrados no processo de treinamento são indicadores importantes da sustentabilidade a longo prazo do plano. Processo de interpretação e ajuste. Item identificação de padrões. Busque padrões nos dados e feedback que sugiram uma necessidade de ajuste. Isso pode incluir períodos de progresso acelerado que demandam maior desafio, ou sinais de sobrecarga que requerem recuperação adicional. Item consulta especialistas. Em casos de dúvidas ou quando mudanças significativas forem consideradas, consultar um treinador experiente ou um profissional de saúde pode fornecer insights valiosos e orientação especializada. Implementação de ajustes baseados no feedback. Item ajustes incrementais. Faça ajustes pequenos e graduais para evitar alterações drásticas que possam desencadear efeitos negativos. Isso permite que o corpo se adapte de maneira sustentável ao novo estímulo. Item monitoramento contínuo. Após implementar ajustes, continue monitorando o progresso e coletando feedback para avaliar a eficácia dessas mudanças. Este é um processo contínuo que favorece a evolução constante do plano de treinamento. A capacidade de avaliar e interpretar eficazmente o feedback é uma habilidade crucial para qualquer pessoa envolvida em treinamento físico. Ao aplicar essas estratégias de forma consciente, é possível garantir que o plano de treinamento permaneça alinhado com as necessidades e objetivos individuais, promovendo um desenvolvimento físico ótimo e sustentável. Resposta individual ao treino. A personalização do treinamento é chave para maximizar os resultados e a satisfação do praticante. A resposta individual ao treino pode variar significativamente devido a fatores genéticos, estilo de vida, nutrição e histórico de treinamento. Reconhecer e adaptar o plano de treino para atender a essas variáveis individuais é essencial para o sucesso a longo prazo. Consideração das variáveis individuais. Idade e sexo. Item ajustes baseados na idade. Considerar a recuperação e as necessidades metabólicas que variam com a idade. Programas para jovens atletas podem ser distintos dos destinados a praticantes mais velhos em termos de intensidade e volume. Item sexo. Embora muitos princípios de treinamento se apliquem universalmente, algumas adaptações podem otimizar a resposta ao treino com base em diferenças sexuais, como variações hormonais e suas influências na força e recuperação. E experiência de treinamento. Item nível de experiência. Novatos podem necessitar de um foco maior na técnica e na adaptação gradual ao treinamento, enquanto indivíduos mais experientes podem responder melhor a volumes e intensidades mais elevadas, além de técnicas de treinamento avançadas. Objetivos específicos. Item personalização baseada em objetivos. Os planos de treino devem ser diretamente alinhados com os objetivos específicos do praticante, seja perda de peso, ganho muscular, aumento da força ou melhoria do desempenho em um esporte específico. Estratégias de implementação. Item avaliação inicial completa. Antes de iniciar um programa de treinamento, realizar uma avaliação abrangente para entender as necessidades, objetivos e condições físicas do praticante. Item adaptação contínua. Estar preparado para adaptar o plano de treinamento com base na resposta individual e no progresso ao longo do tempo. Isso pode incluir ajustes no volume, intensidade e escolha dos exercícios. Item feedback e comunicação. Estabelecer um canal aberto de comunicação com o praticante para receber feedback regular sobre suas sensações, progresso e qualquer desafio enfrentado durante o treinamento.
A resposta individual ao treino é um aspecto dinâmico do planejamento de treinamento que exige atenção contínua e ajustes conscientes. A personalização baseada nas características únicas de cada praticante garante que o treinamento seja não só eficaz, mas também motivador e adequado às suas necessidades e objetivos de vida. E estratégias de ajuste. Adaptar o plano de treinamento é crucial para promover a progressão contínua, evitar o estresse excessivo e responder às mudanças nas metas ou condições físicas do praticante. As estratégias de ajuste permitem uma abordagem flexível e responsiva ao treinamento. Implementação de fases de deload. Item propósito: períodos programados de redução de volume e intensidade, conhecidos como fases de deload, são essenciais para permitir a recuperação completa, prevenir o overtraining e preparar o corpo para futuras cargas de treinamento. Item aplicação: planeje uma semana de deload a cada 4, 6 semanas de treino intenso, reduzindo a carga em 40 a 60% ou diminuindo o volume de treino. Alteração de exercícios. Item variedade: a substituição regular de exercícios pode evitar a estagnação, estimular novas adaptações musculares e manter o treinamento interessante e desafiador. Item seleção: escolha exercícios que visem os mesmos grupos musculares de maneiras ligeiramente diferentes ou que corrijam desequilíbrios musculares identificados. Ajuste de variáveis de treino. Item volume e intensidade: ajustes no número de séries, repetições e na carga usada são fundamentais para desafiar o corpo de forma progressiva e segura. Item frequência: modificar a frequência de treino de grupos musculares específicos, com base na recuperação e no progresso, pode otimizar os resultados. Incorporação de novas técnicas. Item técnicas avançadas: métodos como supersets, drop sets e treinamento em circuito podem ser introduzidos para superar platos e aumentar a intensidade do treinamento. Item personalização: escolha técnicas baseadas na experiência do praticante, preferências e objetivos específicos. Processo de ajuste. Monitoramento contínuo. Use registros de treino e feedback subjetivo para identificar quando e quais ajustes são necessários. 2. Implementação gradual. Faça ajustes de forma incremental para avaliar a resposta do praticante sem causar sobrecarga. 3. Reavaliação regular. Após a implementação de ajustes, monitore os efeitos para determinar se os objetivos desejados estão sendo alcançados. Implementar estratégias de ajuste de forma eficaz exige uma compreensão detalhada da resposta individual ao treino e dos objetivos de longo prazo. Ajustes cuidadosos e personalizados garantem que o treinamento continue a ser relevante, desafiador e, acima de tudo, eficaz para promover melhorias contínuas. Ciclo de feedback e revisão. O ciclo de feedback e revisão é essencial para um programa de treinamento dinâmico e responsivo, permitindo ajustes baseados em desempenho, recuperação e mudanças nas metas do praticante. Estabelecendo um ciclo de feedback eficaz. Coleta de feedback. Item métodos: utilize diários de treino, avaliações físicas, aplicativos de monitoramento e conversas diretas para coletar feedback abrangente sobre o treinamento, recuperação e bem-estar geral. Item periodicidade: estabeleça uma rotina regular para coleta e análise de feedback, como semanalmente ou a cada ciclo de treinamento concluído. Análise e interpretação. Item identificação de tendências: examine o feedback coletado para identificar padrões, como progressos consistentes, sinais de fadiga ou estagnação. Item avaliação de necessidades: determine as áreas que necessitam de ajustes, seja aumentando a dificuldade, reduzindo a carga de trabalho ou modificando a abordagem de recuperação. Revisão do plano de treinamento. Item ajustes baseados em feedback: faça modificações no plano de treinamento com base no feedback analisado, visando melhorar a eficácia do treino e a satisfação do praticante. Item implementação de melhorias: aplique as revisões de forma gradual, monitorando a resposta do praticante para garantir que as mudanças sejam benéficas. Estratégias para otimização do processo. Item comunicação aberta: encoraje uma comunicação franca e aberta entre treinador e praticante, criando um ambiente onde o feedback seja valorizado e utilizado para o desenvolvimento conjunto. Item documentação detalhada: mantenha registros precisos e detalhados das revisões feitas e dos resultados observados, facilitando futuras análises e ajustes. Item flexibilidade e adaptação: esteja preparado para adaptar o ciclo de feedback e revisão conforme necessário, reconhecendo que as necessidades e objetivos do praticante podem evoluir ao longo do tempo. Implementar um ciclo de feedback e revisão robusto e sistemático é fundamental para manter o plano de treinamento alinhado com as necessidades em constante mudança do praticante.
Esse processo contínuo de avaliação e ajuste garante que o treinamento permaneça relevante, desafiador e efetivo, promovendo o progresso contínuo em direção aos objetivos de treinamento. Desenvolvimento de um plano de monitoramento. Criar um plano de monitoramento personalizado é fundamental para acompanhar o progresso de forma sistemática, utilizando as ferramentas e técnicas mais adequadas às necessidades e objetivos do praticante. Elementos-chave do plano de monitoramento. Definição de objetivos e métricas. Item objetivos claros, estabeleça objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, a SMART, para o treinamento. Item seleção de métricas, determine quais métricas serão monitoradas, ACE, em força, composição corporal, desempenho em exercícios específicos, para avaliar o progresso em relação aos objetivos. Escolha de ferramentas de monitoramento. Item diários de treino, decida se serão usados diários de treino físicos ou digitais para registrar detalhes das sessões de treinamento. Item aplicativos e dispositivos, identifique aplicativos ou dispositivos de monitoramento que possam facilitar o registro de treinos, a análise de progresso e a comunicação de feedback. Item avaliações físicas, planeje a frequência e o método das avaliações físicas para acompanhar mudanças na composição corporal e outras métricas de desempenho. Estratégia de coleta e análise de dados. Item rotina de monitoramento, estabeleça uma rotina regular para a coleta de dados e análise de progresso. Item análise de dados, defina um processo para revisar e interpretar os dados coletados, identificando tendências e necessidades de ajuste no plano de treinamento. Feedback e ajustes. Item ciclo de feedback, implemente um ciclo contínuo de feedback, onde as informações coletadas são usadas para realizar ajustes oportunos e personalizados no treinamento. Implementação do plano de monitoramento. Item comunicação clara, garanta que todos os envolvidos no treinamento compreendam o plano de monitoramento, incluindo como e quando as informações serão coletadas e analisadas. Item flexibilidade, esteja aberto a ajustar o plano de monitoramento conforme necessário, baseando-se na eficácia das ferramentas escolhidas e na resposta do praticante ao treinamento. Item documentação e revisão, mantenha registros organizados das informações coletadas e revisões realizadas, facilitando a avaliação contínua do progresso e a eficácia dos ajustes implementados. O desenvolvimento e a implementação de um plano de monitoramento bem estruturado são essenciais para o sucesso a longo prazo do treinamento, permitindo um acompanhamento preciso do progresso e a realização de ajustes informados e personalizados para otimizar os resultados. Estudo de caso. Nesta atividade, os alunos serão desafiados a aplicar seu conhecimento e habilidades de análise para identificar necessidades de ajustes em um plano de treinamento, com base em um caso hipotético fornecido. Cenário hipotético. Imagine um praticante chamado Alex, 30 anos, que segue um plano de treinamento focado em hipertrofia há 6 meses. Apesar de progressos iniciais significativos, Alex relata estagnação no aumento de massa muscular nos últimos 2 meses, acompanhada de uma sensação crescente de fadiga e desmotivação. Dados disponíveis. Item registros de treino, mostram pouca variação nos exercícios, com aumento progressivo de cargas. Item avaliações físicas, indicam uma leve melhora na composição corporal nos primeiros 4 meses, com poucas mudanças desde então. Item feedback subjetivo, Alex expressa frustração com a falta de progresso recente e menciona dificuldades em se recuperar adequadamente entre as sessões de treino. Tarefa de análise. 1. Identificar sinais de necessidade de ajuste, com base nos dados fornecidos, determine quais sinais indicam que o plano de treinamento atual de Alex precisa de ajustes. 2. Propor modificações no plano de treinamento, sugerir alterações específicas no plano de treinamento de Alex para superar a estagnação e abordar questões de recuperação e motivação. Sugerindo ajustes. Exemplos de ajustes propostos. Item introdução de fases de deload, incorporar semanas de deload a cada 4, 6 semanas para permitir a recuperação completa e prevenir a fadiga acumulada. Item variação de exercícios, atualizar o regime de exercícios de Alex para incluir maior variedade, estimulando novas adaptações musculares. Item ajuste no volume e intensidade, reduzir temporariamente o volume e a intensidade do treino para abordar a fadiga e melhorar a recuperação, seguido de uma reintrodução gradual com foco em periodização. Item estratégias de recuperação, reforçar a importância de estratégias de recuperação, como nutrição adequada, hidratação e sono de qualidade. Implementação prática.
Item monitoramento contínuo. Após implementar os ajustes sugeridos, estabeleça um plano para monitorar continuamente o progresso de Alex, ajustando o plano conforme necessário baseado no feedback e resultados observados. Esta prática de análise de caso e sugestão de ajustes permite aos alunos aplicar teoricamente as estratégias aprendidas, melhorando sua capacidade de identificar necessidades de ajuste em planos de treinamento e propor modificações informadas para otimizar resultados.